Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite ao nosso internauta. Se tiver algum visitante entre nós, sinta-se bem-vindo na casa do Senhor. Mandar uma boa noite especial para os nossos pastores, que com certeza estão nos acompanhando pela internet, enquanto estão desfrutando de merecidas férias. É uma honra, mais uma vez, estarmos aqui para ministrarmos da parte de Deus um tema tão grandioso, um tema de suma importância para nossas vidas. Hoje nós vamos ministrar sobre o poder da oração. Como já sabemos, esse mês de setembro, a Jucad não criou uma série de mensagens. Cada sábado é uma mensagem diferente e a mensagem desse sábado será o poder da oração. Enquanto estava estudando e sendo ministrado da parte de Deus para trazer essa palavra aqui nesta noite, eu amadureci muito o que é oração na minha própria vida. Eu creio que Deus ministrou profundamente ao meu coração e eu espero conseguir passar isso com maestria à igreja. Espero que Deus me capacite, que Deus venha me abençoar, passar a vocês aquilo que Ele de antemão já passou a mim. Que possamos estar atentos durante toda a mensagem, que possamos estar atentos durante toda a ministração. Creio que Deus vai revelar coisas poderosas aos nossos corações e que se nós absorvermos isso para a nossa vida e colocarmos em prática, nós iremos alcançar lugares mais altos na nossa fé. Amém? Para iniciarmos a mensagem, peço que a amada Igreja do Senhor abra no Evangelho de Mateus. Abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 7. Mateus 7. Mateus 7, nós vamos ler dos versos de 7 a 11. Nós temos microfone embaixo? Beleza. Felipe, Mateus 7, de 7 a 11, a nossa missionária Mara vai ler e em seguida vai nos dirigir em oração. Mateus, seu capítulo 7, versículos de 7 a 11, a nossa missionária lê e em seguida nos dirige em oração. Amém. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Que oportunidade ímpar de poder, mais uma vez, ouvir a tua palavra, o teu Espírito se manifestar. E tu não ministras nada que tu não queiras fazer nos nossos corações. Pai, que mais uma noite, Pai, possamos receber a porção do teu coração para sermos mais ávidos. Mais a cada dia, Pai, abençoe o teu filho, abençoe a igreja, abre os céus, Pai, porque nós queremos não só ouvir, mas sentir, perceber e cada vez mais viver o que tu pede para nós. Nos abençoe, porque nós viemos à tua casa para ter comunhão contigo e queremos sair daqui cheios da tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, missionária, pela leitura e pela oração. Acabamos de ler uma porção do Evangelho de Mateus, onde o texto relata uma parte do Sermão do Monte. Se nós voltarmos a versículos anteriores, Jesus inicia o Sermão do Monte, e aqui nós estaríamos mais ou menos no meio desse sermão. E aqui nós acabamos de ler uma porção do texto que fala sobre a oração, sobre oração. Oração é um dos temas mais abordados por Jesus durante o Sermão do Monte. Quando eu falo que é um dos temas mais abordados por Jesus, é considerando a quantidade de versículos que a Bíblia nos traz sobre oração durante o Sermão do Monte. Nós temos duas porções textuais durante o Sermão do Monte que tratam sobre a oração. Em Mateus 6, dos versículos 5 a 14, Jesus fala sobre a oração e é onde nós encontramos o modelo de oração do Pai Nosso. E aqui nessa porção de texto que nós acabamos de ler, em Mateus 7, de 7 a 11, Jesus trata novamente sobre a oração. Sabendo da importância que é a oração
para as nossas vidas, para a vida daqueles que são filhos de Deus, para a vida daqueles que servem a Deus, para a vida da igreja. Jesus ministra 2 vezes sobre esse tema durante o Sermão do Monte. A oração, ela é de suma importância para a nossa vida. A oração é algo que precisa ser real em nossas vidas. Oração nada mais é do que conversar com Deus. Oração é falar com Deus e ouvir Deus falar. Oração é uma conversa, é um relacionamento que nós temos com o nosso Deus. E Deus age através das nossas orações. Enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos conversando com Deus, Deus age por intermédio de nossas orações. Deus age através das nossas orações, mudando a nossa vida e a vida ao nosso redor. Deus muda o nosso interior e muda as coisas que estão ao nosso redor. A oração é a maior força que nós temos no planeta Terra. Não existe exército, não existe força militar, força bélica, força armamentícia que possa contra a oração. A oração é a força mais eficaz que existe embaixo dos céus. A oração é o que conecta a nossa fraqueza, a fraqueza humana, à onipotência de Deus, ao poder de Deus, ao braço forte e todo-poderoso do Criador. A oração é o que une o altar da terra com o trono dos céus. Quando nós estamos orando, quando nós colocamos algo no altar do Senhor, nós estamos colocando perante ao trono da graça, perante a justiça de Deus, a nossa petição. A oração, ela muda as circunstâncias da nossa vida. A oração, ela reveste diagnósticos. Em Tiago, no seu capítulo 5, a palavra de Deus nos diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, quando nós suplicamos, quando nós estamos em oração, nós podemos alcançar coisas inimagináveis perante Deus. E eu tenho um exemplo disso em minha vida, que é o exemplo de vida da minha mãe. Aquela senhora que estava cantando aqui, que agora está sentadinha lá atrás, muitos sabem, mas para quem não sabe, a minha mãe foi diagnosticada com leucemia. E quem não sabe o que é leucemia é câncer no sangue. Quando eu falo, a minha mãe foi curada de leucemia, as pessoas falam, poxa, legal, benção. Aí você fala, minha mãe foi curada de câncer no sangue. As pessoas levam com um peso mais a sério. Parece que a palavra câncer leva um peso maior, mas é a mesma coisa. Ela foi curada da mesma coisa, são só terminologias diferentes. E eu lembro que quando a minha mãe estava doente, eu orava muito, eu pedia muito, eu falava, Deus, eu não posso perder minha mãe, Deus, eu não posso ficar sem minha mãe. Eu lembro que das primeiras vezes que eu fui ao hospital, por conta dela precisar de acompanhante, meu pai tem que ficar trabalhando, meu pai sabe que eu tenho um sono um pouco pesado, eu não acordo tão facilmente. Então ele ficou com medo da minha mãe passar mal de madrugada e eu dormir e não ver. E aí ele falou: "Lucas, tu não dorme, tu fica acordado do lado da tua mãe a noite inteira". E eu tentei, às vezes eu acaba pescando, mas eu tentei me manter acordado ali durante a noite inteira. Enquanto eu estava acordado, eu me manter dormindo do outro lado, ou tentando dormir, eu pedindo para que Deus a curasse. Meu pai também estava em oração. Até que um belo dia, sabe da história, a igreja levantou as mãos em intercessão. Eu estava curiosamente no mesmo lugar que ela está hoje, nós levantamos, levantamos o rosto, e nessa noite ela foi curada. Deus ouviu as nossas orações, a oração do meu pai, a minha oração, a oração da minha família, a oração da igreja, e a minha mãe foi curada. Ele está aqui para testemunhar esse milagre, essa cura, esse revés que Deus fez na vida dela. Ela curada. Mas temos um outro exemplo na minha própria vida, que é o exemplo do meu avô. Muitos podem olhar o quadro do meu avô faleceu, muito doente, muito tempo, e veio a falecer. E muitos podem olhar esse quadro e falar: Deus não responde orações, o que é uma mentira. Deus sempre responde às nossas orações. As nossas orações nunca voltam sem resposta, mas às vezes as nossas orações não têm a resposta que nós esperávamos, mas sempre teremos a melhor resposta. Pode não ser aquilo que você pediu, Deus talvez possa te dar uma outra coisa, mas Ele vai te dar o que é melhor, porque Deus sabe de todas as coisas. O meu avô estava muito doente, e assim como eu orei pela minha mãe, eu orei pelo meu avô, minha mãe orou pelo meu avô, o meu pai, a minha família. Creio que alguns irmãos da igreja também chegaram a orar, mas ele não foi curado, ele foi levado ao céu. Então nós pedimos, pedimos, e a resposta de Deus foi não. Mas Deus não nos deixou sem resposta. Ele disse
não para esse propósito, porque ele tinha um propósito maior, que era salvar o meu avô. De repente, não sabemos se meu avô fica na terra, talvez ele viesse a sofrer alguma sequela, viesse a sofrer algum trauma, e de repente, por conta disso, ele viesse a procurar, viesse a desistir da fé, viesse a esmorecer. Então, Deus nos levou, nós não sabemos o que aconteceria se ele ficasse aqui, nós não sabemos que a melhor decisão é a decisão de Deus, e se Deus decidiu levá-lo, era a melhor coisa a se fazer. Nós precisamos ter em nossos corações essa convicção, que independente da resposta das nossas orações, vai ser a melhor resposta. Na porção do texto que nós acabamos de ler, a palavra de Deus nos fala: quem de vocês pediria um peixe e eu lhe daria uma cobra? Se nós estamos pedindo alguma coisa pensando que é um peixe, Deus pode estar vendo que na verdade não é o peixe, em si uma cobra. Então ele prefere não nos dar para que aquilo não nos fira, para que aquilo não nos prejudique. E aquilo que vai ser feito, aquilo que vai ser bom para as nossas vidas, ele com certeza nos dará. Porque independente da resposta de Deus perante as nossas orações, ela vai ser boa. Sendo sim ou sendo não, vai ser boa, porque é da parte de Deus. E Deus sempre deseja o melhor para os seus filhos. Amém? Então, toda vez que nós oramos, toda vez que nós faltamos algo, toda vez que nós entregamos algo no altar do Senhor, vem Deus a sua bênção, vem Deus a sua benevolência, que seja o sim, ou seja, o não, é vontade de Deus para as nossas vidas. Talvez momentaneamente não venhamos a entender, mas com certeza lá na frente iremos enxergar, Ele irá revelar para as nossas vidas aquilo que Ele tem guardado para as nossas vidas. E se a oração é tão importante, se a oração ela é tão poderosa, se a oração ela é tão eficaz em nossas vidas, por que, como igreja, nos tempos atuais e aqui no igreja, o corpo de Cristo como um todo, oramos tão pouco? Se a oração é tão importante, se a oração é tão eficaz, por que muitos de nós temos negligenciado essa vida de oração? E aqui eu vou levantar 2 pontos. O primeiro ponto é a sonolência espiritual. Às vezes nós ocupamos a nossa rotina, o nosso dia a dia, a nossa correria com um pretexto para não orarmos, como desculpa para não orarmos. A gente fala: "Ah, eu não tenho tempo de orar, minha vida é muito corrida. Ah, eu sou muito ocupado, não tenho tempo para orar. Ah, eu tenho muitas atribuições, não tenho tempo para orar", quando na verdade, quanto mais atribuições nós temos em nossas vidas, mais nós deveríamos orar para que essas atribuições deem certo. Muitas vezes nós oramos por um relacionamento, e quando o relacionamento chega, a gente fala: "Ai, agora eu tenho meu relacionamento, não tenho mais tempo para orar". Muitas vezes nós oramos por um trabalho, e quando o trabalho chega, a gente fala: "Ah, agora eu tenho meu trabalho, não tenho tempo para orar". Muitas vezes a gente ora por um filho, quando o filho chega: "Ah, agora eu tenho meu filho, não tenho tempo para orar". Quando na verdade, quando essas bênçãos, quando essas respostas de Deus chegarem às nossas vidas, nós deveríamos cada vez mais orar: "Deus, me direciona a ser um bom marido, Deus me direciona a ser um bom funcionário, Deus me direciona a ser um bom pai". Nós devemos orar pelas atribuições que nós temos diariamente. Às vezes, na correria do dia, nós nem sequer lembramos de orar, o que é uma falha pior ainda. Nós devemos ter uma vida cotidiana de oração, nós devemos ter uma vida diária de oração, pautar as nossas decisões, pautar os nossos posicionamentos em oração a Deus. O segundo ponto que pode nos atrapalhar de orar é a falta de compreensão do poder da oração. Nós com certeza conhecemos o poder da oração. Nós com certeza conhecemos o que significa a oração, mas às vezes, por nos familiarizarmos com isso, nós perdemos a compreensão do que é orar. Às vezes, a oração para você se tornou: Deus abençoe esse dia, aí vai tomar café, Deus abençoe esse alimento, aí vai almoço, Deus abençoe esse outro alimento, e oração é muito mais que isso. Eu não estou falando que isso não é oração, mas a oração não pode ser simplificada a apenas isso. Nós precisamos compreender o que acontece quando nós estamos orando. Nós precisamos entender a verdade do que ocorre enquanto nós estamos orando. Quando nós estamos orando, nós estamos conversando com Deus, nós estamos tendo um diálogo com o Pai, nós estamos tendo um diálogo com o Criador. Então nós precisamos entender o que nós estamos acessando e o que nós estamos fazendo. Nós precisamos ter em nossos corações a real compreensão da importância de orarmos. Amém? Não à toa a Bíblia nos adverte várias vezes sobre a oração. Nós temos vários textos que nos instruem sobre a oração, nós temos várias passagens que falam sobre a oração, nós temos vários relatos bíblicos sobre a oração. E na porção do texto que nós lemos em Mateus 7, Jesus nos encoraja a orar. Jesus, no meio do Sermão do Monte,
encoraja a igreja, encoraja os santos a terem uma vida de oração. A palavra de Deus nos fala, nos versículos 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Então aqui está a nossa parte na oração. Aqui está a nossa função na oração. A nossa função é pedir. A nossa função é buscar. A nossa função é bater. Nós precisamos nos colocar nesse lugar de oração com santidade, com pureza e verdadeiramente pedir a Deus e verdadeiramente buscar a Deus e verdadeiramente bater insistentemente para que Deus venha a ouvir as nossas orações. E aí nos versículos de 9 a 11, nós temos um contraste entre um pai terreno e o nosso Deus, o nosso Pai celestial. E aqui está o mistério por trás da oração. Aqui está o segredo por trás da oração. Porque o segredo da oração, o mistério por trás da oração, a dádiva, a graça que vem por trás da oração, não é quem faz a oração, não é quem está fazendo a oração, e sim quem ouve a oração. E quem ouve a nossa oração é o nosso Deus. A palavra de Deus nos fala no versículo 9: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem? Então, se pais terrenos, se pais que são maus por naturezas, se pais que são incompletos, se pais que são imperfeitos, sabem dar coisas boas, o que dirá o nosso Deus? Aqui nós não temos uma comparação entre Deus e um pai mau, porque isso seria incomparável. Não teria como comparar Deus com um pai mau. Aqui nós temos um contraste. Se esse pai terreno, que tem o pecado em seu coração, sabe dar coisas boas, quanto mais o nosso Deus. Porque esse pai, ele é mau por natureza, ele é incompleto e ele é imperfeito. Mas o nosso Deus, ele é bom por natureza, ele é completo e ele é perfeito. Então aqui está o mistério, aqui está o segredo por trás das nossas orações. Quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós pedimos a Deus, nós não estamos pedindo a um pai mau, a um pai negligente, a alguém imperfeito, mas nós estamos pedindo a Deus que é perfeito, a Deus que é completo, a Deus que é bom, a Deus que é amor. É Deus quem ouve e responde às nossas orações. Quando nós estamos orando, nós estamos conversando com Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos nos relacionando com Deus. E esse relacionamento com Deus é um plano de Deus que vem desde o princípio. Se nós voltarmos lá no Gênesis, lá no início, lá no Jardim do Éden, nós vamos ver que Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus. A Bíblia relata que Adão e Eva se encontravam diariamente com Deus. Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus. Adão e Eva conversavam com Deus. Adão e Eva tinham uma vida diária ali com Deus. Só que o pecado acontece. O pecado entra na humanidade e aí ocorre uma grande separação entre o homem e Deus, entre Adão e Eva e Deus. O pecado acontece causando uma separação entre Deus e o homem. Deus é santo, Deus é justo e ele não convive com o pecado. Então, a partir do momento que o pecado entra na humanidade, a partir do momento que o pecado causado pelo homem acontece, ocorre uma separação entre o homem e Deus. E essa separação aconteceu. E houve uma separação grande entre a criação e o Criador. E a partir de então, Deus começa a falar através de alguns homens. Deus fala através dos patriarcas, depois Deus vai falar através dos sacerdotes, depois Deus vai falar através dos profetas, através dos juízes, através dos reis, e Deus vai ministrando a esses homens. Só que Deus tinha um plano, e Deus tinha um plano para nos reconectar a Ele. Então Deus envia Jesus. Jesus vem à terra e por intermédio do sacrifício de Jesus,
nós somos purificados. Por intermédio do sacrifício de Jesus, nós somos convidados a viver uma vida em santidade. Por intermédio do sacrifício de Jesus, nós somos trazidos de volta a um relacionamento com Deus. Jesus rasga o véu e nos conecta de volta com o Pai. Jesus nos chama de volta a uma vida de purificação, a uma vida de santificação, a uma vida de santidade. E aquela glória que só podia ser visitada uma vez por ano por alguém, agora está disponível para nossas vidas. No Antigo Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava um cordeiro, sacrificava um cordeiro, ia até o Santo dos Santos e pedia pela purificação do povo de Israel. Uma vez por ano esse sacrifício tinha que ocorrer. Todo ano esse sacrifício ocorria e ano após ano esse sacrifício ia ocorrendo para que a nação, para que o povo de Israel fosse purificado. Mas Jesus, por intermédio de um único sacrifício, por intermédio do sacrifício perfeito, por intermédio do seu sacrifício, por intermédio do seu sangue, por intermédio da sua vida, nos purificou, nos lavou, nos remiu, nos santificou, nos salvou e nos conectou de volta ao Pai. Deus nos uniu e agora nós temos livre acesso ao Pai. Deus nos trouxe de volta e agora nós temos acesso à sala do trono. Quando nós estamos orando, quando nós estamos dispostos a orar, quando nós fechamos os nossos olhos, quando nós inclinamos o nosso coração à oração, nós estamos não só simplesmente fechando os olhos e falando algumas palavras ao vento, mas quando nós fechamos os nossos olhos com o coração contrito, quebrantado, perante a presença de Deus e dispostos a orar, nós estamos nos relacionando com o Pai. Quando nós fechamos os nossos olhos, nós estamos perante o trono da graça. Nós estamos na sala do trono, daquele que é o Rei dos Reis, daquele que é o Senhor dos Senhores, daquele que tem a rédea da história em suas mãos. Quando nós estamos dispostos a orar, nós estamos perante o Criador e Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Quando nós fechamos os nossos olhos e começamos a clamar, a pedir, a buscar e a bater, nós estamos perante o trono da graça de Deus. Isso é incrível para as nossas vidas. Quando nós começamos a orar, nós não estamos simplesmente falando algumas palavras ao vento, mas nós estamos nos comunicando com aquele que criou os céus e a terra. Precisamos orar, ela é contínua e evolução de glória de fé. Ela é essencial para as nossas vidas. E Jesus tinha essa compreensão. Jesus, o Filho de Deus, tinha essa compreensão na sua mente e no seu coração. Os discípulos viviam com Jesus, os discípulos observavam Jesus, os discípulos acompanhavam Jesus, os discípulos assistiam Jesus. Tudo que Jesus fazia, os discípulos observavam, os discípulos ficavam atentos, os discípulos tentavam aprender conforme Jesus agia, pois eles eram discípulos de Jesus. E eu imagino, às vezes, os discípulos acordando de manhã e Jesus já acordado. E eles, cadê Jesus? E Jesus separado, orando. Ou então, muitas vezes, eles indo descansar, e eles, vamos descansar. E cadê Jesus? E Jesus orando, porque Jesus tinha uma vida de oração. Não à toa, em Lucas 11, a palavra de Deus nos fala que os discípulos chegam a Jesus e falam, mestre, ensina-nos a orar. Eles podiam pedir muitas coisas a Jesus. Eles podiam falar ali naquele momento, mestre, nos ensina a andar sobre as águas, mestre, nos ensina a curar cegos, mestre, nos ensina a profetizar. Mas eles falaram, mestre, ensina-nos a orar. Jesus tinha um estilo de vida de oração. Jesus tinha uma vida pautada em oração. E os discípulos observando aquilo, e os discípulos vendo aquilo, e os discípulos perplexos com aquilo, viram para Jesus e falam, mestre, ensina-nos a orar. Eles olham para Jesus e vendo a sua vida de oração, eles falam, mestre, ensina-nos a orar, ensina-nos a clamar, ensina-nos a pedir. Devemos orar cada vez mais, não apenas pelas circunstâncias, como no início eu dei o exemplo da minha mãe que estava enferma e ficou curada. Nós não devemos orar apenas quando as coisas estão ruins, para que elas melhorem, ou apenas quando as coisas estão boas, como forma de agradecimento, mas nós devemos orar para nos relacionar com Deus. Nós devemos orar para nos relacionar com o Pai. Nós devemos orar para nos relacionar com o Criador. Não devemos orar apenas pelo realizar,
porque nós sabemos que a oração, sim, ela é poderosa para realizar, ela é poderosa para mudar o rumo da história, mas devemos orar pela nossa vida, pela nossa vivência. Deus, me capacita a ser aquilo que tu queres que eu seja. Deus, me capacita a ser um servo melhor, um filho melhor, um esposo melhor, um funcionário melhor, um aluno melhor. Nós devemos orar para a nossa sobrevivência. Falando da minha vida em particular, eu tenho um estilo de vida de oração que eu tento orar todos os dias pela manhã para que Deus abençoe o decorrer do meu dia e ao entardecer agradecendo por tudo que aconteceu no meu dia. Só que às vezes na correria do dia o diabo acaba nos tentando a não praticar essa oração. E às vezes é engraçado como eu vou vacilando um dia, 2 dias, eu falo, meu Deus, a oração. E quando eu não oro, por alguma circunstância, a minha vida desanda de uma forma que não tem como comparar. Agora, quando eu estou pautado em oração, quando eu estou revertido da graça, quando eu estou nesse ambiente, é como se a graça de Deus me guiasse. É como se é como não, né? Ela nos guia, ela nos molda, ela nos transforma. Então, quando nós estamos pautados pela oração, quando nós estamos verdadeiramente fincados ali no altar do Senhor, conectados ao trono da graça, ele nos revela coisas grandiosas. E na Bíblia nós temos fatos que ocorreram por causa da oração. Na Bíblia nós temos vários fatos e vários relatos e várias histórias que ocorreram por causa da oração do povo de Deus. Na Bíblia nós temos o relato que conta de Ló, que foi salvo. Se Abraão não tivesse orado por Ló, Ló teria morrido em Sodoma. Se Moisés não tivesse orado pela nação de Israel, Israel teria sido fulminado pela ira de Deus. Se Ana não tivesse orado, Samuel não teria nascido e não teria sido o grande profeta. Se Salomão não tivesse orado, não teria sido o homem mais sábio da terra. Se Ezequias não tivesse orado, teria morrido 15 anos antes. Se Josafá não tivesse orado, Judá teria sido destruída. E nós poderíamos ter citado vários e vários e vários e vários relatos que Deus ouviu a oração do seu povo e perante a oração do seu povo, ele mudou a história. Nós poderíamos passar aqui a noite citando vários e vários e vários relatos onde o povo orou, onde servos de Deus oraram, onde a nação de Israel orou e a história foi mudada. Nós poderíamos passar a noite citando quadros da nossa igreja, quadros que nós oramos, quadros que nós pedimos, quadro que nós intercedemos e Deus mudou a história. Porque Deus age através das nossas orações. A nossa oração move a mão poderosa de Deus a nosso favor. A nossa oração move a mão poderosa de Deus em nosso favor. Move o braço forte de Deus a nos direcionar, a nos guiar, a nos dar vitórias, a nos dar conquistas. E nós acabamos de ver vários relatos onde coisas aconteceram perante a oração, onde fatos aconteceram por conta da oração. E aí fica um questionamento: o que será que em nossas vidas está deixando de acontecer pela falta de oração? O que será que não tem acontecido em nossas vidas pela falta de oração? O que será que não tem acontecido na nossa casa pela falta de oração? O que será que não tem acontecido na nossa família pela falta de oração? O que será que não tem acontecido em nosso relacionamento pela falta de oração? O que será que não tem acontecido no nosso trabalho pela falta de oração? O que será que não tem acontecido na nossa cidade pela falta de oração? O que será que não tem acontecido no Brasil pela falta de oração? Nós precisamos nos colocar nesse lugar de oração. Nós precisamos nos colocar nesse local de intercessão. Nós precisamos entender a importância da oração para as nossas vidas. Nós precisamos entender a importância de orar diariamente. Nós precisamos entender o dever que é orar. Orar é muito além do que pedir. Orar é se relacionar com Deus, é se relacionar com aquele que criou os céus e a terra. Possamos ficar de pé nessa noite? O Ministério de Louvor pode subir.
E nós vamos finalizar essa mensagem com uma oração. E que durante essa oração venhamos a pedir a mesma coisa que os discípulos pediram a Jesus. Mestre, ensina-nos a orar. Mestre, ensina-nos a orar. Mestre, ensina-nos a orar. Às vezes nós não sabemos o que falar, nós não sabemos o que pedir, nós não sabemos ao menos nos expressar, mas o Espírito Santo nos guia para esse local de adoração, para esse local de oração. Que nessa noite possamos fechar os nossos olhos e verdadeiramente clamar, verdadeiramente orar e falar: Pai, ensina-nos a orar. Possamos nos colocar perante a presença do Santo dos Santos, perante a presença do Rei dos Reis, perante a presença do Senhor dos Senhores e falar: Pai, ensina-nos a orar. Pai, ensina-nos a conversar contigo. Ensina-nos a falar contigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Deus, que essa palavra venha ser viva e eficaz no coração de cada um de nós, Pai. Que não venhamos, Pai, a negligenciar, Deus, a oração. Que jamais venhamos, Deus, a abandonar, Deus, essa dádiva que Tu confiou em nossas vidas, Deus. Mas que venhamos, Pai, diariamente orar. Que venhamos diariamente nos relacionar contigo, Pai. Que venhamos diariamente, Pai, nos aprofundar no conhecimento da graça e da justiça, Pai. Que possamos, Deus, gastar minutos, gastar horas em Tua presença, Pai, orando, intercedendo, crescendo. Em nome do Senhor Jesus, Deus, ensina-nos a orar, Pai. Ensina-nos a crescer em oração, Pai. Que a nossa oração, Pai, não sejam meras palavras lançadas ao vento, Pai, mas seja um relacionamento real contigo, um relacionamento real com o Pai. Que possamos entender, Senhor, e compreender o poder que existe perante a oração, Pai. O poder que existe perante a oração a Ti, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Esse é o nosso clamor nessa noite, Pai. Ensina-nos a orar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós chegamos na presença do Senhor com o coração tão atribulado, com uma angústia que nós só conseguimos chorar. Mas o Senhor, Ele intercede por nós. Que você aqui nessa noite possa fazer como o ministro colocou: Senhor, me ajuda. Senhor, me ensina a orar, Senhor. Às vezes eu não tenho nem palavras, Pai, mas me ajuda, Senhor. Porque sem o Teu Espírito, Senhor, eu não sou nada. Senhor, como disse Jó, eu Te conheço, Senhor, eu Te conhecia de ouvir falar. Mas hoje, Deus, através da busca, através da oração, através da experiência contigo, eu Te conheço de perto, Senhor. Eu Te conheço de viver contigo, de ter intimidade contigo, Senhor. E que nessa noite você possa ter essa intimidade com o Senhor. Intimidade de adoração, intimidade de oração. Oh, aleluia, Senhor. Chamamos, Pai. Oh, aleluia, Deus. Todos me conhecem pelo nome. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. A luz no fim do túnel, a força quando tu acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Se eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Não é só
Pai. Aleluia. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando tu vai. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Chame por ele, chame por ele. Oh, aleluia, Senhor. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Eu quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia. Tu és o Deus presente, o Deus de perto, Senhor. Não quero erro de momento, eu quero relacionamento com profundidade, toda intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. É só chamar. É só teu pai. Eu quero intimidade. Teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. É só chamar. Eu sou teu pai. É só chame a ele. Chame por ele. Eu sou teu Senhor. É na angústia, é na dificuldade, é na alegria, é na bonança, Senhor. Nós chamamos por ti, Senhor. Nós clamamos por ti, Senhor. É só chamar. Oh, aleluia, Senhor. O Senhor, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, Senhor, nos ajuda, nos ensina a orar, Senhor. Mesmo quando às vezes nós não temos palavras, Pai, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, seja na alegria, seja na dificuldade, o Teu Espírito Santo, Senhor, jamais nos deixa só. Por isso nós clamamos a Ti, nós oramos a Ti e nós buscamos a Tua face, Senhor. Aleluia. A igreja, em nome de Jesus, pode ficar à vontade. Eu chamo essa noite a ministra Andresa, que fará a oração pelo projeto. Aleluia, Jesus.